Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Corinthians na Veia. Hoje está tendo a última novidade do Timão, com informações kit e exclusiva para você. Mas antes de passar a notícia, já penso que deixa aquele like, compartilhe o vídeo e ative as notificações. Isso fortalece. De volta com o Sport Center, fãs de esportes têm estreia de Corinthians, de Santos e também de São Paulo em Conmebol Sul-Americana e também Libertadores. Está todo mundo naquela expectativa. Os paulistas, eles precisam dar alguma resposta depois de toda a decepção no estadual? Acabou a espera. Corinthians, São Paulo e Santos voltam a campo nesta semana. Como os três foram eliminados até as quartas de final do Campeonato Paulista, estão sem jogar desde a primeira quinzena de março. Nestes mais de 20 dias, os elencos descansaram, treinaram, mas sem grandes mudanças nos times. Já o Corinthians, depois da eliminação no Paulista pelo Ituano, contratou o Christian Barletta, destaque do Paulistão pelo São Bernardo, e também focou na recuperação de um importante jogador. Renato Augusto sofreu um estiramento no joelho direito no último jogo da fase de grupos do Campeonato Paulista contra o Santo André, no dia 4 de março. Desde então, vem trabalhando com o departamento médico de fisioterapia para se recuperar e deve estar em campo na estreia do Corinthians na Conmebol Libertadores, nesta quinta contra o Liverpool do Uruguai. Agora é ver se o tempo de treinos dará resultado dentro de campo. É o que as torcidas de Santos, São Paulo e Corinthians esperam. Bom, vamos lá, olha só, o Roger Guedes, o Yuri Alberto, também o Renato Augusto e o Mendel Bidlovski para trazer pra gente as informações do Corinthians, também com semana de estreia na Libertadores. Tudo certo, Mendel? Quanto tempo? Tudo certo, boa tarde Bruno, Eugênio, Marra, boa tarde a todos. Tava de férias, voltando hoje com as informações do Corinthians que estreia na Conmebol Libertadores nessa semana, quinta-feira, enfrenta o Liverpool do Uruguai no Estádio Centenário em Montevidéu. O elenco treinou hoje de manhã, segue a preparação para esta partida. A tendência é que o técnico Fernando Lázaro promova algumas mudanças no time do Corinthians em relação à equipe que vinha jogando no Campeonato Paulista. Na zaga, o Caetano na vaga do Balbuena e também o Fausto Vera no lugar do Adson. Esse é o time que ele vem trabalhando, inclusive com Renato Augusto. Renato Augusto não joga pelo Corinthians desde o dia 4 de março, último jogo da fase de grupos do Campeonato Paulista contra o Santo André. Ele sofreu um estiramento no joelho direito. Desde então vem trabalhando com o departamento médico do Corinthians, também o departamento de preparação física do Corinthians, e deve então estar em campo, ser titular nesse jogo contra o Liverpool. Um importante reforço no meio do campo do Corinthians. Aí fica a dúvida como que vai ser o desenho do Corinthians com o Juliano, com o Renato Augusto, quem joga mais à frente, quem joga um pouco mais recuado nesse time do Corinthians, que não terá o Bruno Mendes. Ele foi expulso no último jogo do Corinthians na Libertadores do ano passado, nas quartas de final contra o Flamengo. Está suspenso, é desfalque para o técnico Fernando Lázaro, que vai montando o time do Corinthians então para a estreia na Conmebol Libertadores, repito, nesta quinta-feira em Montevidéu contra o Liverpool no Estádio Centenário, jogão, a estreia do Corinthians na Libertadores 2023, Bruno. Que o corintiano queria ouvir, né? A possibilidade do Renato Augusto voltar, Eugênio. Obrigado, viu, Mendel? É verdade, né? É fundamental o Renato Augusto para o time do Corinthians. A gente sabe de toda a capacidade que ele tem e de toda a diferença que ele faz na criação da equipe, né? Com a bola, no como esse time vai chegar ao gol adversário. E aí me sopraram aqui, né? Vai jogar o Caetano, que ano passado disputou o brasileiro pelo Goiás, não é isso? Uhum. Então quer dizer que a dupla de zaga vai ser Gil e Caetano. É isso aí. Vai dar música. Gostou, Eugênio? Vai estar afinada a dupla. Com certeza. Tá vendo? Joga por música. Vamos falar então sobre os paulistas, lembrando que Santos e Blumen estreia na Sul-Americana, você acompanha aqui na ESPN e também no Star Plus. Tem o jogo do São Paulo contra o Tigre e esse jogo vai pegar fogo, a gente já vai falar sobre isso. E Corinthians, que faz a sua estreia na Conmebol Libertadores contra o Liverpool, a gente vai fazer o pré-jogo e o pós-jogo, trazendo todas as informações para vocês também, tá, fãs de esportes? Primeira pergunta depois desse tempo parado do trio paulista, eles precisam já mostrar um futebol melhor nesse meio de semana? Isso é muito frequente, né, Marcela, esse interesse. Cobra-se
do calendário, dos dirigentes e, de maneira geral, né, do ambiente do futebol no Brasil, mais tempo para os técnicos trabalharem no dia a dia. Há quem diga que existem treinadores que não gostam de ter esse tempo porque sabem que a cobrança vai ser mais forte e, no caso, o trabalho não vai aparecer. Eu prefiro não pensar assim. Eu acho que, principalmente em se tratando de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, as comissões técnicas todas são competentes, sabem o que estão fazendo e sabem como tratar das suas equipes. Estou falando do melhor time até os que correm risco de rebaixamento. É claro, existem muitas trocas, as circunstâncias são sempre difíceis para todo mundo. Mas eu entendo que já deveria dar para enxergar alguma coisa, mas também não pode se esperar algo revolucionário do Fernando Lázaro do Corinthians, do Rogério no São Paulo e do pessoal do Santos com o Dair Helman e qualquer outro treinador que esteja enfrentando montagem de equipes. Porque mesmo o Rogério, que ficou no São Paulo do ano passado para esse, trabalha com um elenco diferente, é o elenco que ele prefere, na realidade, mas as coisas durante o campeonato estadual não foram bem. Como não foram bem para o Corinthians, evidentemente não foram bem para o Santos. Eu acho que vai dar para enxergar alguma coisa em termos de competitividade. O São Paulo já tem um sarrafo muito alto com esse jogo com o Tigre por causa de tudo que está em volta dessa partida. O Corinthians não pode estrear mal na Libertadores, tem que tratar de fazer uma fase de grupos tranquila com relação à sua classificação. E assim, os problemas do campeonato estadual, teoricamente, vão sendo deixados para trás. Mas eu não espero ver ninguém jogando maravilhas, porque também as coisas não acontecem desse jeito no futebol. Pois é, mas a gente imagina um grau acima, pelo menos, né? 2 semanas de treinamento. É um Santos que precisa apresentar de alguma forma alguma melhora, porque pior do que está também vai ficar muito complicado se isso acontecer. E aí tem um São Paulo com o Tigre, a gente já vai falar especificamente sobre isso. E um Corinthians que parecia que já estava indo para um caminho certo também deve apresentar alguma melhora. Ou seja, dos 3, você imagina o Corinthians um pouquinho acima também, Praz? E já dá, ou você imagina que já é para ver uma melhora nessas equipes? Não, eu acho que sim, tem que haver uma melhora por causa do tempo da progressão de treinamentos, né? Mas eu tô com o André também, né? Não vai esperar o time pronto, porque tem gente que fala assim, treinou 2 semanas e não jogou tão bem ainda. Não, o futebol não se faz assim em 2 semanas, em 1 mês, em 2 meses. Para tu construir uma equipe leva tempo. E assim, quanto mais tempo de trabalho, menos oscilação. Mas, obviamente, porque a gente não fala só do tempo de treino da parte tática. Tem a parte física, que tu recupera os jogadores que estão machucados, tu dá uma carga diferenciada, mais individualizada para alguns jogadores que, de repente, por uma temporada atabalhoada, calendário brasileiro tudo acumulado, sem ter uma pré-temporada direito, tiveram que pular etapas, numa volta de lesão não se recondicionar como se recondicionar, perderam força, perderam resistência, perderam explosão. Então isso tu consegue fazer esse trabalho diferenciado e isso faz muita diferença para depois, quando entra a parte tática e técnica. Então, assim, é um conjunto. Ninguém ganha ou perde no futebol só por um motivo, né? Às vezes a gente tenta achar um motivo específico, porque taticamente não foi bem, porque tecnicamente... O futebol, ele é composto de... No mês passado, o Corinthians monitorou um jogador que atuava nas categorias de base do Joinville aos 18 anos, durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020. Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Corinthians na Veia, sua dose diária de informação. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe aquele like para fortalecer. Ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Naquela ocasião, Barleta se destacou como o principal jogador da equipe de Santa Catarina, que venceu todos os seus jogos na fase de grupos e avançou às oitavas de final do torneio. Durante a competição, o departamento de captação de base do Corinthians observou o jovem atacante de perto, aprovou e tentou iniciar negociações no começo do segundo semestre. No entanto, Barleta já era uma opção no elenco profissional do Joinville e acabou acertando sua ida para o elenco de aspirantes do Bahia naquele momento. O Corinthians buscava reforçar o lado direito do ataque e contava com Adson, Gabriel Pereira e Gustavo Mantuan como principais opções na época. Muito tempo depois, Pereira logo foi promovido ao time principal, abrindo espaço no time sub-20 para um jogador como Barleta. Outros jogadores do elenco, como Richard Anthony,
não conseguiram se firmar no time sub-20. Agora, Christie espera sua chance de estrear pelo Corinthians, que pode acontecer na próxima quinta-feira, quando o time estreia na Libertadores contra o Liverpool do Uruguai. Só lembrando que Barleta foi um dos principais destaques nos jogos treinos que o Corinthians realizou recentemente. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui, você sabe né, vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!